No vídeo de hoje você vai saber quais que são as dicas ultrapassadas para aprender inglês e o que não faz mais sentido nenhum na hora de aprender inglês ou qualquer outro idioma. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês ou aprender o seu idioma alvo de uma maneira simples e descomplicada. Várias dicas para aprender inglês ou para aprender idioma já não fazem sentido nenhum na hora de aprender a língua. A primeira dica ultrapassada que não faz mais sentido nenhum é a de que você precisa ir para fora do Brasil para aprender inglês. Isso já foi uma dica passada aí por muitos anos, né? Quando a gente entra no YouTube, né? Às vezes a primeira dica que a pessoa dá é ir para fora do Brasil, para fora do país, para poder aprender inglês e tudo mais. Mas a gente sabe que a vida, né, o contexto financeiro das pessoas são variados, nem todo mundo tem como parar a vida, né, e viajar para fora, e nem tem um capital para isso, né? Então, obviamente, isso é uma dica muito ultrapassada. A gente sabe que ir para fora do Brasil, para fora do país, não é sinônimo nenhum de fluência, né? Não quer dizer nada. Se a pessoa, né, for para fora do país, não quer dizer que ela vai voltar ou vai atingir a fluência no país. A grande diferença é que muitas pessoas acreditam, né, que você vai alcançar a sua fluência lá, né, em outro país, porque tem essa questão, né, toda essa questão da imersão no idioma. Mas, pessoal, uma notícia boa para alegrar em vocês é que a gente pode fazer imersão aqui mesmo do Brasil. A gente não precisa ir para outro país para fazer imersão, como muitas pessoas pensam, né? Você pode fazer imersão aqui do Brasil, escutando muito o inglês, consumindo, né, muito conteúdo de inglês. Então, essa é a primeira dica que não faz sentido mais nenhum hoje em dia. A segunda dica ultrapassada é a de que o Duolingo vai fazer você ficar fluente magicamente. Pessoal, nada faz você ficar fluente magicamente. Na verdade, quando a gente pensa em fluência, a gente pensa em um combo. E, pessoal, quando a gente para pensar, o Duolingo, ele não é um método de estudos, né? Quando a gente pensa em métodos de estudo, metodologia de estudo, não é nada disso. O Duolingo é uma ferramenta, né? Importante sim, mas é apenas uma ferramenta, um app, um site direcionado ao aprendizado de línguas, né? E o inglês é uma delas. Então é muito bom a gente ficar também superestimando as coisas. Obviamente, se você usa ou usou o Duolingo e isso contribui para a sua fluência, ok, muito bom. Mas o Duolingo sozinho não vai ser o responsável por fazer você se tornar fluente, né? Então é isso que a gente precisa entender. Assim como estudar só textos com áudio, né, que é o que eu tanto falo aqui e defendo nos meus vídeos, não vai também fazer você ficar fluente em inglês, assim, só isso, né? Na verdade, é um combo, né? Você precisa, ok, usa Duolingo, ok, estuda textos com áudio, mas você precisa ter aquele ambiente imersivo, você precisa ler no idioma que você quer aprender, você precisa escutar músicas, consumir conteúdos naquele idioma, até mesmo, pessoal, porque o Duolingo, ele faz você atingir um determinável nível, né? E depois, o Duolingo mais não vai suprir aquela sua necessidade com a língua. No inglês é um exemplo. Por exemplo, o Duolingo vai fazer com que você atinja, sei lá, o nível intermediário, por exemplo. Mas depois você vai ter que abandonar o uso do app para correr atrás de outras coisas, né? De outras ferramentas, para você se aprofundar mesmo naquele idioma. Então, o que eu tô querendo pontuar aqui, né? Colocar aqui é que nada faz você ser fluente em inglês, né? É um combo de coisas que vai fazer com que você se torne fluente, né? Um conjunto de hábitos que tornam uma pessoa fluente. Outra dica ultrapassada para aprender inglês é a de que você precisa focar na fala desde o início. E, gente, muitos cursos, né, tradicionais de idiomas, eles
tem, né, como uma das práticas, né, o foco no speaking desde o início. Então, são cursos que defendem que você tem que fazer aula de conversação desde o primeiro dia, enfim. Essa é uma dica totalmente ultrapassada. Não precisa ser nem favorável nem contra cursos, né, tradicionais de idiomas, para saber que, primeiro, você precisa construir uma base, né? Você precisa ter um mínimo, né, de vocabulário, né? Enfim, para você ser capaz de ter uma conversa, uma aula de conversação daquele idioma. Isso é algo que foi propagado aí pelas redes sociais há muito tempo, né? Pessoas que defendem assim, tô começando francês e inglês hoje, amanhã já tá na aula de conversação. Por que você vai até mesmo falar se você não tem bagagem nenhuma, né? Repertório nenhum. Também não sou a favor das pessoas que ficam anos, passam 2, 3, 4 anos só também recebendo informação, só input, input e input. Chega um momento que você precisa sim praticar, mas é bom a gente ter aquele balanço, né? Não existe isso de você começar a estudar alguma coisa e já querer praticar a fala. Você pode sim já começar, né, a praticar a sua fala, mas de outras formas, né? Existe aí o shadowing que você pode fazer, porque o speaking espontâneo, né, o speaking de você criar suas próprias frases e falar já muito bem, você vai conseguir atingir só com 2, 3, 4 anos de estudo, né? Então, é muito bom a gente ter tudo isso em mente. A propósito, já aproveita e comenta aqui embaixo se você já seguiu ou já usou, aplicou algumas dessas dicas que já estão bem ultrapassadas. Outra dica ultrapassada também é de que exercícios de gramática faz necessariamente você aprender a gramática. Gente, isso não faz mais sentido nenhum, porque, obviamente, você pode ir escolher um tópico gramatical para você estudar, você pode fazer atividade, mas isso já é até cientificamente comprovado, né? Provado que isso não tem resultado nenhum, né? Um resultado mínimo pro nosso aprendizado, né? Então, você vai entender, né, a gramática, aprender a gramática com o dia a dia mesmo, com as frases que você lê, com o conteúdo que você consumir, né? Então, você vai aprendendo a gramática de forma mais dinâmica. Às vezes, se você pega para estudar um tópico gramatical, às vezes não vai ter tanto resultado, e você vai até mesmo ver isso, comprovar isso, que isso não tem resultado nenhum e não faz você aprender a gramática. E a gente tem que lembrar que primeiro a gente aprende a língua, para depois a gente estudar e entender a gramática. Então, é muito importante a gente ter isso em mente também. Outra dica bem ultrapassada é a de que estudar a gramática garante o aprendizado naquela língua ou até mesmo a fluência. E, gente, isso não faz mais sentido nenhum dentro do aprendizado de idiomas, do que a gente entende como aprender idiomas, porque, ok, beleza, uma pessoa pode sim saber muita gramática, entender muitas regras gramaticais, escrever muito bem, mas isso não necessariamente vai dizer, né, o quão fluente ela é, ou quão mais inteligente ela é, né? Obviamente, a gramática é um aspecto muito importante e que você deve sim levar em conta, mas isso não determina o grau de fluência de uma pessoa. Não adianta nada se você sabe todas as regras gramaticais, mas você não consegue aplicar, formar frases para ter uma conversa, né? E imagine também um cenário oposto. A pessoa talvez não fale o inglês gramaticalmente correto, mas consegue ter uma conversação de forma normal, né, de forma confortável, consegue expor opiniões, consegue defender pontos de vista e não necessariamente vai ter uma gramática super power, super avançada. Então, são coisas também que a gente tem que balancear e analisar. O seu nível de gramática não determina a sua fluência, quão fluente
você é ou quão até mesmo inteligente você é. Essas foram algumas dicas ultrapassadas que não fazem sentido nenhum na hora de aprender idiomas. E se você gostou desse conteúdo e gosta também do conteúdo que eu trago aqui no canal, já aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, porque sempre tem vídeos semanais, dicas semanais também, que vão te ajudar a aprender aquele seu idioma alvo. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima!